Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje vamos falar sobre o combate às aglomerações na capital em função da pandemia de Covid-19. E para detalhar as ações realizadas, recebemos virtualmente o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo do Nascimento. Comandante, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela acolhida, uma saudação a todos que nos assistem e desde já agradeço pela oportunidade de podermos falar com a nossa comunidade. Nós que agradecemos, comandante. Para iniciarmos a nossa conversa, o senhor pode explicar como ocorre a fiscalização contra as aglomerações aqui na capital e qual é o efetivo empregado? Desde o início da pandemia, a Guarda Municipal, assim como todos os outros órgãos de fiscalização e segurança, tem dado prioridade para a contenção da propagação do vírus. E a Guarda Municipal, ela atua sob três escopos. O escopo prevenção, que através dos nossos patrulhamentos regulares, o serviço ordinário da Guarda Municipal, todos os agentes que se depararem com qualquer situação que infrinja os decretos, eles vão agir, eles vão intervir. O escopo ação, que são as operações integradas que nós temos juntos com a Brigada Militar, com a EPTC, com os outros órgãos de fiscalização, onde nós agimos pontualmente em cima de situações específicas, como, por exemplo, as grandes aglomerações que ocorrem aos finais de semana, e também o escopo reação, que é o atendimento das denúncias que chegam até a instituição, seja através dos telefones 153 ou 156, ou os outros canais de comunicação da Prefeitura. Através desta sistematização desse serviço, nós acreditamos que conseguimos dar uma uma amplitude maior ao atendimento, né, e às necessidades que esta crise exige. Nesse último final de semana que passou agora, foi bastante intensa a atuação da Guarda Municipal, né? O senhor poderia detalhar para a gente quais os locais e como foram essas ações, por favor? Certo? Todos os finais de semana e aos feriados também, nós nos planejamos, né, dado o histórico de grande volume de circulação de pessoas nestas datas, nós executamos um planejamento integrado junto com os órgãos de segurança do Estado e com os órgãos de fiscalização municipal, para que a gente dê conta, né, das grandes demandas que chegam, né, até nós. O número de denúncias aumenta exponencialmente nesse período, então nós executamos o escopo ação, que é já naquelas áreas, né, que são tradicionalmente conhecidas como ponto de encontro, né, das pessoas, como o bairro Cidade Baixa, bairro Moinhos de Vento, a área central de Porto Alegre, nós executamos ações já sabendo que nós vamos encontrar algumas aglomerações em determinados locais, como esses bairros. Então, neste final de semana, assim como foi no feriado de 21 de abril, nós encontramos bastante movimentação das pessoas nesses locais e assim em outros locais também da cidade, onde nos exigiu um grande esforço, né, uma demanda muito grande, um volume muito grande de ações Perfeito. E nesses e de, casos, enfim, como é nós que... trabalhamos bastante. Imagino, deu uma falhadinha no áudio. Só para entender melhor, nesses casos, vocês atuam em conjunto com a Brigada Militar? Como é que é esse serviço integrado da segurança em Porto Alegre? Muito bem lembrado. É sempre importante, né, nós frisarmos que não é apenas um esforço da Guarda Municipal de Porto Alegre, mas de todos os outros órgãos de segurança, como Brigada Militar, Polícia Civil, os outros órgãos de fiscalização, como a EPTC, as outras secretarias que possuem fiscais, todos esses órgãos estão muito imbuídos, né, nesse espírito de integração para que a gente passe o mais rápido possível por essa crise. Então, sim, com certeza, nós contamos muito com o apoio dos parceiros nessas ações integradas. E, comandante, para as pessoas se motivarem a denunciar as aglomerações, o senhor pode explicar como é feita a denúncia, se ela é anônima e reforçar os telefones? Certo? Nós recebemos denúncias por diversos canais de entrada da prefeitura, desde as redes sociais, né, os canais de comunicação da prefeitura com a população, mas principalmente pelo telefone 156 e 153. Esses dois canais são os principais meios que a população pode exercer as denúncias em relação à Covid-19 e qualquer outra situação também. E essas denúncias são anônimas, isso, comandante?
Sim, o denunciante tem a opção. Ele pode se identificar, mas caso ele não queira, pode ser anonimato também. Ótimo. Então fica aí o apelo para que as pessoas façam a denúncia nos contatos que o comandante nos passou. E qual é o perfil das pessoas que realizam esses eventos, essas aglomerações? São mais jovens, de alguma região específica da cidade, como o senhor mencionou, alguns bairros? Quem são essas pessoas que estão organizando e frequentando essas aglomerações, comandante? Certo. Na nossa atuação, né, a segmentação com relação às pessoas que infringem os decretos, ela é muito vasta, né, mas ela pode ser especificada da seguinte forma: durante a semana, né, onde o fluxo maior de pessoas está na área central, entre os serviços e o comércio, não há uma faixa etária muito específica, né, o público em geral, né, nós atendemos. Agora, aos finais de semana, especificamente durante a noite, né, principalmente nas áreas boêmias, observamos que a faixa etária, né, dessas pessoas que fazem aglomeração, que vão para esses locais se confraternizar, ela é um pouco mais baixa. Então, que a faixa etária mais jovem está mais exposta aos riscos, né, quando se expõe dessa forma. Compreendo. E, comandante, quais as consequências para essas pessoas que organizam e frequentam aglomerações irregulares, né, clandestinas, agora no período da pandemia? Desde o início da pandemia, está muito claro para nós que nós temos que combater o vírus e a propagação e não a população e os serviços. Porém, né, os decretos eles prevêem que, diante de alguma infringência aos regramentos e às medidas de distanciamento social, nós podemos tanto efetuar os autos de infração. Tratando-se de algum estabelecimento, ele pode ser interditado cautelarmente e depois, né, durante o julgamento, né, dessas infrações, o alvará, inclusive, pode ser cassado. Mas nos casos mais extremos, quando há algum tipo de resistência ou um grande risco à saúde pública, inclusive encaminhamento à autoridade policial, nós podemos, né, executar. E o senhor falou bastante das ações de prevenção, né? Como é que elas têm funcionado na capital? A Guarda Municipal circula pelas praças, parques e se encontra alguém sem máscara, qual o procedimento? Certo. A Guarda Municipal, naturalmente, tem uma capilaridade muito grande nas suas atuações. Nós atendemos postos de saúde, escolas municipais, todos os serviços do município. E aproveitamos, né, esse amplo leque de atuação para agirmos preventivamente, onde todo agente, durante o seu serviço, que flagrar qualquer situação de infringência aos decretos, ele vai intervir, incluindo o não uso de máscaras. Nós estamos executando, então, todos os agentes estão orientados a proceder de forma urbana, de forma educada, as orientações com relação a essas medidas de proteção. Nós temos máscaras que foram doadas justamente para sanar o problema daquelas pessoas que nós encontrarmos e não estiverem utilizando, nós doarmos essas máscaras. Agora, quando há negativa ou algum tipo de resistência, nós vamos utilizar todos os meios legais previstos para que aquele mal seja sanado, incluindo a autuação, se necessária, a condução à autoridade policial. Tem também uma multa que a prefeitura determinou nesses casos. Se há resistência, pode ser aplicada a multa? Sim. O que define o valor, né, da multa oriunda, né, do município é o Código Municipal de Saúde. O Código Municipal de Saúde ele estabelece os valores da multa em UFM, né, Unidade Financeira Municipal. E ela vai desde uma UFM até 2.000 UFM. Então, escalonando graus de riscos, né, a situação que for apresentada pelo agente no momento da autuação do autuado, né, porque todos têm direito à defesa, a comissão judicante responsável vai medir se procede ou não a multa e o valor dela, no caso. Né? Em reais, até qual o valor máximo que pode chegar essa multa, comandante? A UFM, agora em 2021, está em torno de R$ 4,62, se eu não me engano.
ou seja, tem que multiplicar, né, 4 vezes 2.000, vai chegar a mais de 8.000, quase 9.000 reais, o valor mais alto da multa aqui municipal. Um valor bem alto, então, para coibir as aglomerações e a não utilização da máscara. E já faz um ano aí, né, mais de um ano de pandemia. Quais foram as dificuldades maiores enfrentadas pela Guarda Municipal? O contingente, ele está de acordo com a demanda? O senhor pode comentar melhor essa questão? Essa pandemia ela nos apresentou um leque muito grande de dificuldades a serem enfrentadas, né? A primeira dificuldade que nós encontramos lá no começo da pandemia, e era a dificuldade geral do mundo inteiro, né, era a dificuldade de compreensão do real risco que nós estávamos. O desconhecimento, né, nós realmente não sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, né, nós observamos que o efetivo, lógico, isso não é exclusivo da Guarda Municipal, o poder público como um todo carece, né, de efetivos adequados, mas os afastamentos, por causa da pandemia, nos foi uma dificuldade muito grande que nós tivemos que fazer uma administração muito centrada, muito responsável, né, dos nossos efetivos. Teve um período, inclusive, que nós cancelamos as férias e as licenças dos servidores para que a gente pudesse maximizar o número de servidores atuando na rua. Mas, né, de forma geral, a grande dificuldade realmente que a gente encontra é a colaboração de uma parte da população. Não adianta que a gente tenha os decretos, que a gente tenha os regramentos, né, que a fiscalização esteja na rua atuando, é fundamental que a gente tenha a colaboração da população. E, infelizmente, uma parte, mesmo que pequena, ainda não compreendeu o real risco, ainda acha, né, questões políticas ou ideológicas ou qualquer outro motivo, ainda acha que as medidas de distanciamento não devem ser executadas, mas graças a Deus é uma minoria. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, né? Aliarmos o efetivo às necessidades e contarmos fundamentalmente com a colaboração da população. Perfeito. E, comandante, atualmente são quantos agentes atuando, né, tirando essas questões de licenças, e como é que eles são distribuídos na cidade? A Guarda Municipal tem seu trabalho específico, né? Mas tratando-se de Covid, é sempre importante lembrar que todos os outros órgãos de fiscalização do município também estão atuando na contenção deles, né? A SMAS, o DMLU, a IPTC, as fiscalizações de edificações, ou seja, todo o esforço fiscalizatório do município está voltado para as questões contra o Covid. No total, contando guardas municipais, contando todos os outros agentes de fiscalização, nós temos mais de 1.000 agentes na rua. Lógico, cada um com seu turno de trabalho, com suas especificidades de serviço já, mas nós temos mais de 1.000 agentes para trabalhar no município de Porto Alegre. A Guarda Municipal e as das autarquias tem mais de 500 agentes em campo. A gente teve uma falha no áudio, o senhor pode complementar para mim? São mais de 500 agentes em campo, especificamente na Guarda, é isso? Isso, contando a Guarda Municipal centralizada e a das autarquias, né? Porque a Guarda Municipal, existe a Guarda Municipal do DEMAB, do DMLU, do DEMAI e a Guarda Municipal da centralizada. São mais de 500 agentes. Perfeito. E, comandante, nesse período que vocês estão realizando as ações, já ocorreu de a guarda ser recebida com hostilidade? Como funciona nesses casos? Sim. Principalmente aos finais de semana e no início do ano, onde nós observávamos aquelas grandes aglomerações nos bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento, inicialmente houve algum tipo de reação, sim, também na Rua Fernando Machado. Porém, nas nossas operações integradas, nós já efetuamos o planejamento com um dispositivo bem grande, com um apelo visual muito incisivo, justamente para tentar inibir qualquer tipo de reação ou resistência mais violenta por parte daquelas pessoas que estão sendo abordadas. E se necessário for fazer o uso de equipamentos de dispersão, outro tipo, né, de técnica policial para essa ocasião, nós vamos fazer uso sim. Mas até agora não houve grandes reações violentas, ou seja, a simples chegada do aparato policial
e as orientações efetuadas pelos agentes nessa dispersão têm sido suficientes para que as pessoas, né, se conscientizem naquele momento ali e saiam do local, que retornem para suas casas. Mas se necessário for, algum dia utilizar os meios legais para dispersão em massa, utilizando os equipamentos que são regulamentados e que a técnica policial exige, nós vamos utilizar esse meio sim, com toda certeza. E as ações da guarda, a guarda possui algum serviço de inteligência? As ações são feitas exclusivamente a partir de denúncias ou por outros meios também a guarda chega a esses locais e a essas situações de aglomeração? Sim, nós temos o setor de inteligência aqui da nossa secretaria e ele é muito atuante, não apenas com relação às questões do Covid, mas também com com todos os outros serviços da Guarda Municipal. E utilizamos, sim, de inteligência, principalmente com relação às festas clandestinas, onde nós temos um acesso muito grande, né, a redes sociais, a uma rede de informações. Ou seja, assim, nós utilizamos todos os recursos disponíveis para que a gente possa passar o mais rápido por essa crise. Perfeito, então estamos nos encaminhando para o final. Eu peço, comandante, que o senhor reforce quais são os números de contato para fazer denúncias, para a população fazer essas denúncias em relação às aglomerações e um apelo para que as pessoas, né, se mantenham dentro das normativas, das regras de segurança sanitária. Certo. A população de Porto Alegre, não apenas de Porto Alegre, mas do mundo inteiro, ela é partícipe muito importante no combate, né, para que a gente passe por essa crise que nós vivemos. Então, a população ela pode colaborar através das denúncias do 156 e do 153. Ela pode colaborar não exercendo aglomerações. Se receber algum convite de festas, de algum tipo de confraternização, não vá e efetue a denúncia. Esse é o melhor modo de contribuir com o poder público para que a gente passe por essa crise o mais rápido. Somente juntos, com essa integração, que a gente vai conseguir, né, vencer esse desafio e voltarmos o mais rápido possível ao modo de vida, às nossas relações sociais que nós tínhamos no período pré-pandemia. Perfeito. Muito obrigada a participação do comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo do Nascimento. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Muito obrigada também a você, telespectador, pela sua audiência. Se você quiser saber mais informações do Legislativo, confira em nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.